Olá, vizinho! Olá, vizinha! Olá, vizinho! Olá, vizinho. Venha conversar com a Rádio Freguesia de Belém Todas as terças, às 3 da tarde. Somos a sua companhia. Olá, boa tarde. Você está com o Olá Vizinho, o seu programa em direto aqui na Rádio Freguesia de Belém, que está consigo semanalmente às terças-feiras, entre as 3 e as 4 da tarde. Eu sou a Fátima. E eu sou a Luísa e hoje vamos iniciar o nosso programa que será dedicado a 2 temas muito importantes. Sim, iremos falar sobre a importância do brincar para o desenvolvimento das crianças e também sobre o arraial da Junta de Freguesia de Belém. E ainda teremos, no momento de saúde e bem-estar, a Cristina Almeida. Antes de mais, será importante dizer aos nossos ouvintes que este é o primeiro este Olá Vizinho, é o primeiro de uma série de 3 programas que iremos fazer e cujo tema vai ser a criança. Porque todos temos uma criança dentro de nós. Não mata a criança que há em si. É isso mesmo. E vamos começar por fazer uma pequena introdução sobre a importância do brincar para o desenvolvimento da criança. Atualmente, é inegável a importância do brincar no desenvolvimento social, emocional e cognitivo da criança. Verdade. No entanto, parece que as crianças têm cada vez menos tempo para brincar, porque cada vez têm mais atividades extracurriculares e deveres escolares. E assim, o brincar fica em segundo plano e a preocupação dos pais é mais se os filhos estudaram ou não, sem se aperceberem que nenhuma criança desenvolverá todo o seu potencial se a brincadeira não fizer parte da sua vida. É mesmo isso, Fátima. Brincar e jogar não são apenas formas de divertimento para a criança, são meios privilegiados para que possam expressar os seus sentimentos e aprender. Com a brincadeira, a criança explora e reflete sobre a realidade e a cultura na qual está inserida, interiorizando-a. A experimentação de diferentes papéis sociais através do faz de conta permite à criança compreender o papel do adulto e aprender a comportar-se e a sentir como ele. Tu também tiveste um amigo imaginário, o amigo do faz de conta? Não. Tu Sabes tiveste? que eu tinha. Tinhas. Como é que se chamava o teu Era a amigo Pita imaginário? e a Pelosa. Eram uns nomes, mãe. Que nomes mais malucos. Era muito maluco. Mas Era a Pita e a Pelosa. Mas eram 2 meninas? Eram 2 então? meninas, eram 2 amigas. E o que é que tu fazias com essas amigas imaginárias? Então, Tudo? era, sim, e eu e a minha irmã, porque brincávamos sempre juntas. Como sabes, nós somos gêmeas, muito engraçado. costumávamos brincar juntas, então tínhamos essas amigas, que era a Pita e a Pelosa, que se juntavam a nós e também brincavam connosco. 4 pessoas. 2 imaginárias e 2 Exatamente. verdadeiras. Isso é muito engraçado. É verdade. Mas, como eu estava a dizer, a brincadeira será uma preparação para a entrada no mundo dos adultos. A criança, através da brincadeira, toma conhecimento do mundo que a rodeia e conhece-se a si mesma. Exatamente, porque a brincadeira, ou com a brincadeira, a criança pode simular situações e conflitos da sua vida familiar e social, o que lhe permite expressar as suas emoções. Brincar é uma forma segura das crianças encenarem os seus medos, as suas angústias e a sua agressividade e de tentarem elaborar e resolver os seus conflitos internos. Os jogos nos quais está implícito o perder e o ganhar permitem que a criança trabalhe a sua resistência à frustração, que é algo muito importante. Sim. E aprender a lidar com este sentimento é essencial para o equilíbrio emocional e para o desenvolvimento da personalidade. Outro aspecto importante do brincar é o desenvolvimento do raciocínio, da atenção, da imaginação e da criatividade, porque as brincadeiras ajudam a criança a pensar a realidade de forma criativa. O brincar desempenha também um papel importante na socialização, permitindo-o aprender a partilhar, a cooperar, a comunicar e a estabelecer relação, desenvolvendo a noção de respeito por si e pelo outro, bem como a autoimagem e a autoestima. E neste caso, sim, os benefícios do brincar são imensos para a criança, mas podemos saber mais sobre este tema e nada como pedir a opinião de alguém que, por formação e experiência, está completamente à altura para nos esclarecer. E esse alguém é a nossa convidada de hoje, a doutora Raquel Raimundo, que já esteve connosco recentemente aqui no Olá Vizinho e a quem desde já agradecemos ter aceitado estar connosco hoje. Então, olá Raquel, seja bem-vinda mais uma vez ao Olá Vizinho, é sempre um gosto enorme tê-la aqui, porque, enfim, a sua opinião é para nós extremamente importante. E válida. E Olá, válida, Raquel, claro. boa tarde. Olá ambas. Muito obrigada, é sempre também um prazer estar convosco, não sendo a primeira vez, já podendo ter estado também em presença noutros momentos e agora Sim. também aqui via telefone.
Então, nós para já gostaríamos que comentasse aquilo que acabamos de dizer, mas também que nos dissesse, na sua opinião, porque é que há crianças que são capazes de criar uma brincadeira e outras não? Ou seja, porque é que algumas crianças... É verdade, conseguem brincar ao faz de conta e outras não. É uma questão curiosa, mas eu até ia um passinho atrás, Então. por lembrar justamente a importância do brincar também nos dias que correm, mas na verdade não é só nos dias que correm, é desde sempre. Eu não sei se têm ideia, mas o brincar só é considerado um direito fundamental, assim mesmo estipulado na Convenção das Nações Unidas, desde 89. Muito Portanto, recente. antes Sim, é disto, não existia, não estava consagrado às crianças este direito fundamental. O que é curioso, porque provavelmente se nós lhes perguntássemos o que é que mais queriam, Era brincar. provavelmente esta seria a primeira coisa que iria surgir na Convenção das Nações Unidas. Portanto, claramente foi porque não lhes foi dada voz, não é? Porque certamente elas iriam, independentemente dos contextos que pudessem também ter, mesmo de crise, de guerra, de pobreza, de doença, sempre o brincar acaba por estar presente, não é? E brincar é importante todos os dias, não é quando o rei faz anos, como se costuma dizer, não é? Não é de vez em quando, é mesmo importante todos os dias. E é importante porque é uma atividade que também desenvolve várias competências, é verdade. E essa a questão que me colocaram tem muito a ver com o desenvolvimento de uma competência particular, que são as competências socioemocionais. Exatamente. Se calhar há algumas crianças que conseguem brincar melhor ao faz de conta do que outras, mas na generalidade vemos-las de uma forma ou de outra, com mais faz de conta, menos faz de conta, com mais imaginação ou menos imaginação, mas vemos-las mais acompanhadas ou mais sozinhas, mas vemos-las a brincar, porque tem a ver com uma parte que é muito importante para elas, não só em termos de promoção das competências socioemocionais, da autorregulação mesmo emocional das emoções muitas vezes, e a forma de as exprimir muitas vezes é mesmo através da brincadeira, na relação com os outros, com os pares principalmente, mas também com os adultos. Daí tantas vezes as próprias crianças chamarem os adultos para as brincadeiras também. E depois desenvolve uma série de competências também, cognitivas, da linguagem, competências para a resolução de problemas, mesmo ao nível das funções executivas também acabam por ser importantes, e até a nível da gestão do stress, que sentem no dia-a-dia, que inevitavelmente lhes passamos também. Muito o mundo dos adultos acabamos por lhes passar muito dessa parte, algum stress também para elas, para as crianças do dia-a-dia. Tem aqui uma série de funções, daí o brincar ser muito importante, mas na verdade os adultos não devem pensar em insistir com as crianças em brincarem por causa de desenvolver estas competências. As crianças devem brincar porque é divertido, é sobretudo por isso que devem fazê-lo em primeiro lugar. Não por causa de qualquer tipo de competências socioemocionais ou funções cognitivas mais robustas, será sobretudo por causa disto. Às vezes alguns adultos, aquilo que consideram cada vez menos também, cada vez acho que é mais real e as pessoas têm uma melhor noção da importância do brincar para as crianças, mas há quem ainda considere uma perda de tempo, ou então quando vai tentar cortar em alguma coisa para preencher ainda mais o seu horário com alguma atividade no tempo de brincadeira, claro. Pois. Exatamente. E é assim que nós indiretamente, se calhar se perguntarmos aos adultos, não, é muito importante, mas depois vamos ver onde é que corta o tempo e vemos que a importância é relativa, não é? Relativamente a outras coisas consideram muitas vezes menos importante, mas que acaba por ser muito importante. E aliás, brincar existe nem é só com os seres humanos. Os animais também brincam, os jovens animais também brincam, e também é essencial para o desenvolvimento de competências deles, não é? Mas há quem ainda ache, como referiu, uma perda de tempo, mesmo que não seja de forma muito direta. Há ainda quem acha algumas das brincadeiras também perigosas e até subversivas. Mas a maior parte, creio que já considera que também é uma forma de aprenderem, não é? É uma forma de socializarem uns com os outros também. Claro. Exatamente, eu por acaso estava a ouvi-la falar, nós já, Luísa e eu já falámos de algumas competências importantes que se desenvolvem no âmbito da brincadeira, e estava aqui a olhar para uma capa da Visão desta semana que tem o Eduardo Sá, que todos nós conhecemos, e ele tem uma frase numa grande entrevista que a revista publica, tem aqui uma frase que eu achei extremamente importante. Ele diz a certa altura
altura, brincar devia ser património imaterial da humanidade. Exatamente. Não é? Eu concordo. Eu também. Poderia estar mais de acordo, sim. Eu também. Deve ser algo protegido até, não é? Eu creio que é nesse sentido que ele poderá, provavelmente o disse, não é? Sim, Deve ser sim. uma atividade mesmo protegida. E acho que também daí ter depois surgido na própria Convenção das Nações Unidas, vem daí também, não é? A garantia que é um direito, no fundo, passa a ser considerado um direito fundamental das crianças, o direito a brincar também. O que vai sendo cada vez mais difícil, na verdade, nos dias que correm. Cada vez temos mais atividades que as crianças têm de desenvolver, cada vez elas estão mais espartilhadas em horários que começam cada vez mais cedo, começam já também no jardim de infância, que era um espaço onde habitualmente não assistíamos à divisão em horários, não é? Mas cada vez essas atividades também acabam por ter mais horários, inclusive no próprio jardim de infância, e até se estima que nos últimos 30 anos tenha havido uma quebra de 25% no brincar no nível pré-escolar. O que é, se eles não brincam no pré-escolar, quando é que brincam? Não é? Exatamente. Então vão brincar nessa altura. É assustador, realmente. Mas não acha que com esta ideia de que o tempo das crianças e até dos adolescentes, os pais acharem que este tempo tem que estar muito preenchido com atividades e com coisas muito organizadas, acaba por prejudicar, eu diria isto quando são mais pequenos, prejudicar esta capacidade do brincar ao faz de conta, ou não? Sim, sim. Isto é uma opinião muito pessoal, não alia em lado nenhum, não faço a mínima ideia se existe algum estudo a propósito, mas o que é que acha, Raquel? Tem a ver, Fátima, com a própria questão, penso que se prende com isso que está a dizer, que é da excessiva supervisão, neste caso. Convém que haja alguma, mas, e dependendo da idade ainda mais, não é? Nos mais pequenos mais, mas a excessiva supervisão parental e, sobretudo, mais do que isso, acho que aquilo que está aqui em causa é a hiperestruturação das atividades das crianças, não é? Que é, o brincar deve ser uma atividade livre. Eles já têm todas as outras atividades da sua vida organizadas pelos adultos, não é? Portanto, convém que pelo menos o brincar seja o mais livre possível e mais isento da estruturação dos adultos. Porque é assim que elas também vão aprendendo. As crianças também aprendem muito a brincar, não é? Portanto, brincar deve ser algo flexível, deve conter imprevisibilidade, não deve estar tudo assegurado, não é? Deve estar com alguma segurança, naturalmente, não é? Atividades que sejam minimamente seguras. Mas é justamente isso, é natural que haja imprevisibilidade na forma como as crianças brincam. Por isso é que nós, às vezes, adultos, até temos dificuldade em nos ajustar àquilo que elas nos pedem nas brincadeiras. Às vezes não percebemos logo de início onde é que querem chegar, vamos ali nós próprios vamos tentando fazer de conta onde é que isto está a correr e depois às vezes caímos, porque temos dificuldade em o fazer. Às vezes caímos na patetice de querer depois sermos nós a coordenar a própria brincadeira. Mas não no fundo eu acho que o que a Raquel está a querer dizer é que a brincadeira deve ser mais livre e não tão direcionada, é isso? Sim, as brincadeiras das crianças pertencem às crianças. Não é? Pois. É um bocadinho isto. Mas eu acho que este medo, não sei se possa chamar assim, mas este medo que às vezes os pais hoje em dia têm pela segurança dos filhos, porque os filhos têm que aprender, porque eles têm que se preparar, esta preocupação, para não dizer medo, acaba por condicionar imenso a vida deles a vários níveis, não é? Porque... Sim, mas um dos perigos disso, quando é em excesso, é não os deixar crescer. Pois. E é muito importante que eles também cresçam com autonomia, vão crescendo com autonomia QB. Eu costumo dar um exemplo. Eu nasci, cresci e vivi até aos 18 anos numa pequena cidade da Beira. Aliás, ainda era vila quando eu nasci, depois passou a cidade quando eu ainda era criança. Podemos saber em que vila? Sim, eu ia dizer em seguida. Era só para criar suspense. Pronto, então... É no Fundão, na Terra da Cereja. Sim. Exatamente. Terra da Cereja, exatamente. A Terra da Cereja. E quando eu tinha 6 anos, no dia em que fiz 6 anos, eu faço anos em junho,
passei a ir para o jardim de infância e a ficar sozinha, e a ficar responsável, sozinha, isto é, sem nenhum adulto, e a ter a responsabilidade de levar a minha irmã, que tinha na altura 4 anos e meio. Não ficava ao lado de casa, ainda andávamos 500 metros, não sendo assim. Para uma criança de 6 anos, isso era impensável hoje em dia. Isso hoje era considerado negligência nem pensar parental. Que o meu filho vai agora ligava logo para a CPCJ metros sem supervisão, nem pensar, não é? Sim, mas fazia esse percurso todos os dias, então, com a sua irmã. Sim. Portanto, a partir durante 2 meses, portanto, antes de entrar ainda para a escola, não é? Sim, no dia em que fiz 6 anos, passei a ter essa responsabilidade. Portanto, eu era responsável não só por mim, como também por levar a minha irmã, e não me lembro de ter ficado assustada com o peso dessa responsabilidade. Eu tinha imensas indicações para não falar com estranhos, tinha imensas indicações dessas, não é? E estava sempre a ouvi-las, não é? Ao longo do repetidamente. Tempo. Mas hoje em dia é completamente o oposto. Quem te viu, eu sou psicóloga educacional, portanto trabalho em contexto escolar, e aquilo que assisto é os miúdos já adolescentes, portanto a partir do 7º, 8º ano, é que começam a apanhar transportes para irem para casa, não é? Excepto aqueles que possam morar mesmo ao lado de casa, não é? Provavelmente mais cedo, mas se não, só nessa altura. Portanto, a diferença é mesmo muito grande. Pensei que é uma grande cidade, Lisboa, não é? É outro contexto, mas ainda assim há de facto uma diferença muito grande. Temos de ter o cuidado, de facto, de não hiperproteger também em demasia as crianças, sob perigo que depois elas não ganham autonomia, nem ficam responsáveis de um dia para o outro, não é? E depois nós temos pior também quando forem mais velhos, não é? Porque depois também, mesmo a forma de pensar e de estar vai ser muito diferente, não é? Sim. E há aqui um aspecto que eu também gostava de partilhar, porque eu acho que também é importante. Nós, há cerca de 2, 3 anos, já não estou bem recordada da data, mas é 2, 3 anos, não será mais do que isso, passámos a ter mais de metade das crianças de todo o mundo a viver em centros urbanos. Portanto, até aí vivia, aliás, da população, não são só as crianças, viviam sobretudo em contexto rural, e desde então passámos a ter mais crianças nos centros urbanos. E com isso também aumentou naturalmente mais a supervisão parental. E as crianças passaram também a brincar muito menos em espaço ao ar livre, e isso também é um problema. Nós, quando falamos em brincar, também temos diferentes tipos de brincadeira, mas os miúdos hoje em dia passam pouco tempo também em espaços ao ar livre. Aliás, houve um estudo até realizado em Hong Kong, que revelou que as crianças passam menos tempo em atividades ao ar livre do que os prisioneiros em Hong Kong. Ai, que horror! Temos de pensar. Não é preciso dizer mais nada, não é? Não é preciso dizer mais nada. Eu por acaso estava-me a lembrar que eu não li a entrevista do Idarte Sá na sua totalidade, mas lembro-me daqui uma parte que ele falava justamente em termos de carga de horária que as crianças hoje em dia têm, e ele falava cerca de 12 horas, portanto desde manhã, desde as 8 da manhã até praticamente às 8 da noite, os pais acabam de preencher este horário entre o tempo que passam na escola e depois as atividades extracurriculares. Sim, nós nas nossas escolas aqui, o apoio à família funciona, portanto, às 8, não é? Nós abrimos às 8, depois às 9 eles vão para o período letivo, às 3h30 da tarde retomamos. E há crianças que são lá deixadas às 8, às vezes até os pais já estão à porta, e vão buscá-los às 7 da tarde, que é quando fechamos. São 11 horas. Também temos que dar aqui uma palavra, enfim, a favor dos pais. Muitos pais trabalham e não têm outra opção. Mas o que é verdade é que, se calhar em contexto escolar e em contexto destas atividades de apoio à família, talvez se possa começar a repensar, sobretudo em contexto escolar, começar a repensar como é que vamos fazer para que as crianças não tenham este currículo tão pesado, não é? Em termos escolares, e tão pouco tempo para brincar, ao ar livre. Se calhar tudo isto tem que ser repensado. Não sei o que achas. Mas não há hipótese, não é? Não sei. Sim, e por acaso ficaram em um ponto que é também essencial nós vermos o ponto de vista dos pais, que é verdade. Muitas crianças passam hoje em dia muito tempo nas escolas. Não é propriamente sequer porque os pais queiram, é porque lhes é difícil
a viver o dia a dia e conseguirem sustentarem-se, não é? Sobreviver, Claro, até claro. digo mais a esse nível, sem o número de horas de trabalho que têm. Portanto, de facto, têm muito mais horas. As nossas crianças e os nossos jovens nas escolas têm um horário bastante mais preenchido do que outros países na Europa e mesmo fora da Europa. Portanto, os horários escolares são pesados e são, sobretudo, para dar resposta ao número de horas que os pais também trabalham. Pois. Não há muita tradição em Portugal de um casal, alguns estar a meio tempo a trabalhar ou um part-time. A maior parte dos pais trabalham os dois a tempo inteiro, não é? Mas isso Portanto, também... há menos essa tradição. E o que leva e também há menos a tradição, muitas vezes também não é por opção dos pais, não é? Claro. É porque é a única forma de conseguirem também no fundo, de ter um mínimo de qualidade de vida, ou como eu digo, até de sobrevivência. Não é? Exato, Muitas porque vezes é até uma porque questão o sistema aqui é bem diferente, não é? Se nós formos olhar para outros países, Os ir à horários, Europa, assim, sim, em que são mais reduzidos. são os horários são reduzidos e dão Sim. muitas, como é que eu ia dizer, às vezes, muitos benefícios a quem fica com os filhos, a quem, não é? Eu acho que em Portugal isso não existe. isso não existe, exato, portanto, não há opção. Não há opção. E repara, esta questão de, Luísa, estavas a falar no apoio à família. Qual seria a opção? Era eles não estarem aí, por exemplo, e irem para casa, mas estão em casa, estão sozinhos, estão desapoiados. Enfim, se calhar será melhor ficar com essas atividades, dentro no âmbito dessas atividades. Claro. Só que acabam por ficar fechados durante praticamente 12 horas. Não é? E depois, no fim de semana, os pais ainda às vezes arranjam mais umas atividades extracurriculares para eles fazerem, portanto, acabam por ter muito pouco Ou tempo às para vezes além também... do tempo para fazerem os deveres das escolas, da escola, não é? Porque cada vez são mais, não é? Porque... E o problema, desculpa, Fátima... Essa lógica... Sim. Sim. Diga, Raquel. Essa lógica tem mesmo de ser repensada e já não é da parte das famílias, é da parte das escolas. Sim. Porque quando eles têm muitos trabalhos para fazer em casa, é uma lógica que tem de ser pensada a partir das escolas, não é? Porque eles já passam muitas horas nas escolas, não é? E é um bocadinho pensarmos, às vezes a coisa funciona como o princípio da pista de dança numa discoteca, ou seja, há sempre lugar para mais um, sempre mais um conteúdo, Acaba sempre mais uma coisinha, é sempre bom, pronto, é sempre bom ver mais qualquer coisinha. Então, muito obrigada, Raquel, muito obrigada pelas opiniões que partilhou aqui connosco. É sempre muito importante ter a opinião de um especialista, que é o seu caso. Exatamente, que nos ajuda a perceber melhor um bocadinho as coisas. Será que eu sou uma pessoa porque tinha amigos imaginários? Porque a Luísa é que eu tinha amigos, eu e a minha irmã. comentou. É verdade, eu comentei com a Fátima que eu tenho uma irmã gêmea e nós brincávamos sempre juntas, mas mesmo assim tínhamos uns amigos imaginários. Eram duas amigas. O que é bom. Portanto, brincávamos sempre quatro. Para o desenvolvimento. Desde que tivesse consciência que era imaginário. Não, isso tínhamos. Era a imaginação a Aí falar. está o faz de conta, não é, Raquel? Claro, sim, a imaginação a falar por si também. Exatamente. Também é um gosto, muito obrigada pelo convite uma vez mais, e também é um gosto poder participar numa freguesia que tem esta componente de ter uma rádio ao serviço da comunidade, que eu acho muito interessante. Obrigada. Muito obrigada. Fazer chegar também desta forma, de forma mais próxima também aos ouvintes. No fundo, informação que acaba por ser também importante do seu conhecimento do dia-a-dia, não é? É uma forma de se aproximarem, não é? Sim. É uma forma da junta de freguesia também estar próxima dos seus fregueses, não é? Exato. É esse um dos Portanto, parabéns também a vocês muito obrigada. pelo programa. Muito obrigada e até uma próxima. Até uma próxima. Obrigada. E para quem nos está a ouvir, que saiba que este é o Olavezinho do dia 28 de maio. Estamos semanalmente nas tardes de terça-feira, entre as 3 e as 4 da tarde, aqui em direto na Rádio Freguesia de Belém. A sua rádio online, que lhe faz companhia 24 horas por dia. E chegou o momento da saúde e bem-estar, hoje com a Cristina Almeida. Olá, boa tarde. Cá estou eu novamente a falar neste espaço de saúde e bem-estar do programa Olá Vizinho. E sabendo que hoje o tema destas três últimas programas foi a importância do brincar para o desenvolvimento da criança, eu quero falar um bocadinho de um tipo de consulta
de pediatria. Por isso temos a consulta de pediatria normal, habitual, de rotina, e há um tipo de consulta que é a consulta de pediatria de desenvolvimento, ok? O que é a consulta de pediatria de desenvolvimento? É uma consulta que estava vocacionada para o diagnóstico, para a avaliação e para a intervenção em crianças com perturbações de desenvolvimento ou do comportamento. Temos que lembrar que estas perturbações de comportamento e de desenvolvimento têm uma incidência muito elevada e que cerca de 15 a 18% da população infantil tem alguma perturbação de desenvolvimento. Por isso, esta consulta serve para fazer o diagnóstico, para avaliar que tipo de perturbação e depois intervir medicamente em relação a isso. Por isso, é para quem essas consultas? Para que meninos é que é vocacionada esta consulta de desenvolvimento? Pronto, são meninos com perturbações de desenvolvimento ou com risco a vir a manifestar alguma perturbação de desenvolvimento. São crianças que podem ter deficiências mentais, crianças com perturbações do espectro de autismo, crianças com hiperatividade ou déficit da atenção, perturbações na linguagem e comunicação, por exemplo, crianças com gaguez, com dificuldade em articular sons, dilexia, crianças que têm dificuldade em aprender, crianças com perturbações emocionais ou do foro psicoafetivo, crianças que apresentam alterações de comportamento e crianças que com dificuldades nas atividades diárias, alterações do sono, alterações da alimentação, da autonomia, crianças que sofrem de paralisia cerebral também, e todos os recém-nascidos que apresentem algum risco acrescido para estas perturbações. Ok? Estas perturbações que estamos a falar são perturbações neurológicas que interferem com o desenvolvimento e comportamento. E estas perturbações podem estar relacionadas diretamente com doenças genéticas, podem ser perturbações congénitas que estão presentes ao nascimento e podem resultar de doenças ou lesões adquiridas. E algumas vezes também podem ter uma causa não conhecida. Bom, então nós estivemos agora aqui a falar de que meninos é que estão direcionados a essa consulta. Agora, quem é que faz essa consulta? Pronto, isto é uma consulta com uma equipa multidisciplinar. São equipas de pediatras, psicólogos, terapeutas da fala, técnicos de educação integrada, que de maneira, entre eles, formam uma equipa e funcionam como um todo a tentar diagnosticar e posteriormente orientar qual é que é a perturbação ou qual é que é o risco de sofrer essa perturbação. Por isso, concluído, nós falamos de que meninos é que vão, nós falamos de como é que é a composição da equipa que faz esta consulta. Por último, eu queria fazer uma conclusão, que é a pediatria de desenvolvimento é responsável pela coordenação de planos de intervenção, por isso de planos de o que se vai fazer, cujo objetivo desses planos é minimizar o impacto daquelas perturbações na integração familiar e social das crianças. Só para ilustrar um bocadinho este pequeno programa que estamos aqui a falar, é ter a ideia que logo à nascença, nos primeiros anos, os bebês e estas crianças pequenas têm um período de desenvolvimento muito grande, ok? É um período que depois, posteriormente, em nenhuma fase da vida posterior terá esse período de desenvolvimento tão acelerado e tão grande. E então, existem processos de especialização e maturação cerebral
que, junto com as diferenças individuais de cada bebê, é que vão marcar como é que cada criança vai reagir e vai responder neste mundo que está integrado, não é? Por isso, temos que ver que estas crianças que sofrem estas perturbações de desenvolvimento, acabam por não se integrar na sociedade também. E é preciso a tal equipa multidisciplinar que eu estava a falar, para tentar contornar e resolver este problema. Como é que é feita aqui esta consulta de desenvolvimento em Portugal? Aqui em Portugal, a consulta de desenvolvimento vai atender então as crianças e os bebês que estão sinalizados ou bem pela família, os pais que acham que o bebê não está bem, não faz isto, família, médicos assistentes, os pediatras que veem que a evolução do bebê não está a ser numa curva normal, e muitas vezes também as educadoras de infância, mais tarde os cuidadores desses meninos ou os professores, ok? Que revelam que há uma preocupação para o desenvolvimento dessa criança em causa, ou também, que pensam que há fatores de risco para desenvolvimento dessas mesmas alterações. Por isso, ter que ver que acaba por ser um bocadinho um trabalho de todos, não é? Nós estamos perante uma criança e é as pessoas que envolvem o entorno dessa criança que muitas vezes começam a ver que há alguma coisa que não está bem. Por isso, concluindo, na consulta de desenvolvimento na pediatria, o que é que se procura? Procura-se compreender os bebês e as crianças na forma como funcionam, identificar como é que são os processos que estão a evoluir, identificar como é que está o seu desenvolvimento e como é que este desenvolvimento poderá posteriormente afetar e levar também a uma intervenção terapêutica precoce. Por isso, é importante, mamães, papás que estão a ouvir, é importante saber que, para além da pediatria, da consulta de pediatria habitual, normal, existe esta consulta de pediatria do desenvolvimento, ok? Hoje, neste programa estamos perto do Dia da Criança e neste programa que está vocacionado na importância de como é que o brincar é importante no desenvolvimento da criança, eu queria, então, ter deixado aqui uma palavra sobre chamar a atenção que existe uma consulta de pediatria do desenvolvimento. Muito obrigado. E então voltamos a falar de algum outro tema assim interessante, que até, eu penso que até os senhores que estão a ouvir, as pessoas, os nossos ouvintes, podem, promover, pedir, olha, e se a doutora Cristina falasse disto, ou falasse deste, eu queria ouvir sobre este tema. Nós estamos abertos a essas questões e porque é um prazer realmente termos este bocadinho para conversar um bocadinho de coisas do dia a dia, mas que fazem toda a diferença. Muito obrigada e boa semana. From that girl, yeah, walking and dancing, know the party just start. Every man I turn him head and she not look back. French tip toes and she in a all black. So me never see another body like. Not nice, me not know when she do me like that. Take away me sense, turn me in a idiot. Every man will come with a fi catch a right back. I mean, I left it dance without that. Feel like that girl love ya me. Take away my heart and soul from me. That girl I went fast and slow for me. Spell she a cast her hope ya me. Oh, baby, me not know what me do, I make she do me like that. Take away me sense, turn me in a idiot. Every man will come in and get a right back. I mean, I left it dance without that. Up in at the club we go. Baby, when you see me, bend your back and touch toe. Pull up on me hand and take your time and wine slow. Baby, tell her friend she have to wine on my broker. Me see you want me even though you don't show.
You ever fuck a man with whiter than stone? Baby, oh you hide them pretty like a rainbow. Not lie, me not ready for my go. Feel like that girl love ya me. Take away my heart and soul from me. That girl a wine fast and slow for me. Spell she a can't start home ya me. Me no know what me do, I make she do me like that. Take away my sense, turn me in a idiot. Every man me come in and fi catch a right back. Coming on, left it dance without that. Girl, come wine pon the thing and give me it song. Jump in at the plane and let me fly you over Lisbon. Better than the girl them over Brixton. Yeah, me have a girl but tonight me no response. The girl a pussy wet up like a rainstorm. Baby calm down and you know me about popcorn. If me get a girl then a baby must ban. Not nice, get the eyes, cause the place I get like that girl love ya me. Take away my heart and soul from me. That girl a wine fast and slow for me. Spell she a can't start home ya me. Me no know what me do, I make she do me like that. Take away my sense, turn me in a idiot. Every man will come in and fi catch a right back. Coming on, left it dance without that. That girl ya walking and dancing, know the party just start. Every man a turn him head and she not look back. French tip toes and she in a all black. She me never see another body like. Not nice, me no know when she do me like that. Take away my sense, turn me in a idiot. Every man will come with and fi catch a right back. Coming on, left it dance without that. Mas hoje ainda lhe vamos falar sobre o grande arraial da Junta de Freguesia de Belém, que vai acontecer entre 31 de maio e 15 de junho no Parque dos Moinhos de Santana. E o que eu gosto de arraiais. Tu gostas? Também gosto. E este ano vamos ter vários aqui na freguesia. É só escolher. É só escolher. E para realmente nos contar tudo sobre este evento, convidámos Rita Abcacis, que é uma das organizadoras deste arraial, e não sei se ela trouxe mais alguém com ela, mas já vamos perceber. Boa tarde, Rita, bem-vinda ao nosso programa Olá Vizinho de hoje, que vamos estar a falar sobre o Grande Arraial, não é? Grande Arraial de Belém. Exatamente. Bem-vinda, Rita. Obrigada. E o que nós queremos é que nos conte tudo sobre isto. Como é que isto começou, como é que esta ideia surgiu. E também queremos conhecer um pouco sobre a Rita, não é? Como é que a Rita aparece aqui, quem são as pessoas que estão consigo na organização. Porque a Rita é a nossa freguesa. É, e soubemos há pouco aqui numa conversa, antes de microfone fechado. Exatamente. Ficámos a saber que a Rita não é nada novata nestas organizações, nem aqui na Junta. Exatamente. Se calhar podemos começar por aí. Podemos começar por aí. Então vá. Então, quando eu tinha 18 anos, que já foi há... Não foi há muito tempo. Não foi há muito tempo. Não foi há muito tempo. Foi há muito pouco tempo. Foi ontem. Eu apresentei à Junta de Freguesia, como freguesa, na altura ao Dr. João Carvalhosa, um projeto de voluntariado. Que as pessoas da minha idade não percebiam muito bem porque é que vais usar as tuas manhãs de sábado quando podes estar a fazer outras coisas. Por exemplo. Exatamente, mas para mim fazia todo sentido. Eu achei que havia pessoas que trabalhavam ao sábado de manhã e que não tinham onde deixar as crianças, e era super miúda, 17 anos, fui falar à Junta de Freguesia, apresentaram-me então o Dr. João Carvalhosa, que me disse, a ideia é muito gira, e eu arranjei mais 2 ou 3 voluntários, que depois até nem se mantiveram no projeto o tempo todo, e ficávamos numa sala de uma escola ao sábado de manhã a tomar conta dos miúdos quando os pais iam trabalhar. Que é que uma escola das nossas escolas. Das vossas escolas, e claro. O que é que Qual faziam? era a escola? É o abrigo. No abrigo, sim. E o que é que faziam? E fazíamos uma data de trabalhos manuais, ou de música, ou íamos para a parte exterior quando estava bom tempo brincar com os miúdos. No fundo estávamos a entretê-los e na manhã de sábado. Numa manhã de sábado. Tiveram exatamente. muita adesão? Tivemos, havia dias em que aquilo, como não tinha inscrições, aparecia quem aparecia, mas havia muitos miúdos, alguns habituês, outros que iam ocasionalmente porque ouviam falar, mas foi um projeto muito giro e eu orgulho-me disso principalmente porque como é que eu com 17 anos tive essa ideia, já nem me lembro como é que isso surgiu, e de ter apresentado e de alguma forma a partir daí fiquei envolvida com a Junta de Freguesia, não só como freguesa, mas também com alguns projetos que fomos fazendo. Dinamizei mais tarde, aí já era mais adulta, o Dia do Vizinho. Foi um sucesso este ano não houve na nossa... Qual era a sua zona? É Pool. Lá. Pool. Pois foi. Sim. Este ano não era houve. uma festa bem gira essa aí. Era uma ideia muito gira.
Ainda fui... Mas era promovida ali por uma empresa que este ano já não se juntou. Mas na altura era a Rita que ajudava, só ajudava. Ajudava. Não dinamizava tudo sozinha, não posso ficar com isso, não tenho pessoas. E pronto, portanto tenho uma ligação grande à junta e vivo aqui e gosto imenso das iniciativas, vou sempre vendo as feirinhas e as coisas todas, de maneira que fui convidada então este ano pela organização da Vila Berta e do Grande Arraial, que o ano passado e outros anos anteriores eles fizeram no Campo Pequeno. Temos é que fazer isto no Restelo. O Restelo e Belém não têm estes géneros de coisas. Têm, com certeza, arraiais pequeninos, onde eu vou também, e já vou há vários anos. Mas que fazia todo o sentido fazermos o Grande Arraial. Maior. Falámos com a junta, explicámos o projeto todo. Inclusivamente, uma das coisas que nós achámos importante, e juro que não é por ter filhas nas escolas da junta. Sim, porque a Rita também tem filhas nas nossas escolas. Exatamente, que era que a junta pudesse usufruir deste arraial para no dia 31 proporcionar às escolas da junta uma programação gratuita para os miúdos, em que os miúdos das escolas podem ir lá e podem andar gratuitamente nos insufláveis, nos carrosséis. Como celebração do Dia da Criança. Como celebração um bocadinho antecipada do dia da Criança. E então estamos a tratar já há uns meses deste projeto com a junta. O espaço escolhido foi o Parque dos Moinhos, portanto vamos ter o Grande Arraial com a melhor vista de todas. É verdade. Até porque vocês vão ficar na parte mais vamos acima, ficar na não é? parte de cima, eu acho que isso depois também é importante referir. Vai ser mesmo, o palco vai ser em frente dos moinhos, as animações não só, porque depois estendemos um bocadinho cá para baixo, mas mantendo sempre a entrada de cima, que vai ser... Podem entrar por baixo com certeza, mas a entrada de cima vai ser mais importante. É mais direta. Exatamente. E então fui convidada para fazer esta organização. O Arraial vai contar com bancas, como é tradicional, vai aliar um bocadinho os santos populares com uma mini feira popular, e vamos ter carrosséis, entretenimento para os miúdos e também as banquinhas com os tradicionais, os petiscos, as comidas, as sardinhas, esse género de coisas que há em Arraiais. Parece-me um bom... A mim parece-me ótimo. Claro. E eu vou dar festa, portanto. Tentámos dar muito impulso também ao comércio local, prioridade para que as marcas locais quisessem estar presentes connosco. Algumas delas aderiram, sim, que foi ótimo para nós. E depois as outras bancas poderão ser também externas. Vamos ter aos fins de semana, a partir das 15 até às 20, também um mercadinho, em que vão estar algumas pessoas com algumas vendas assim de uns produtos, porque achamos que a essa hora e o público familiar também é receptivo, seja coisas de animais, seja artigos para crianças, e vamos tentar que seja mesmo um projeto em grande, como o nome indica, e fazermos disto uma parceria muito gira com a junta de freguesia e que se consiga mesmo repetir trazer por muitos mais anos. E assim esperamos. Essa é a ideia. E que se consiga trazer à junta, porque eu acho que as pessoas daqui, e aí falo como freguesa, não tanto como organização, mas são muito bairristas. Quem mora aqui não quer apanhar trânsito, não sai do Restelo. Se tiver as coisas aqui, fica aqui. Não se desloca para ir a um arraial fora? Diria que não, quer dizer, às vezes desloco-me com claro. certeza pelas minhas filhas, mas é uma coisa que é muito mais prática e acho que para as famílias aqui freguesas e não só, é aberto claro, a toda a gente, Claro. é aberto ao público, é gratuito, que também acho que é uma informação importante, ou seja, com certeza que se uma pessoa quiser comer ou andar nas diversões terá que pagar, claro. mas a entrada e assistir aos concertos essa parte gratuito. dos concertos é importante, porque acho que tem Temos uma programação muito variada. Programão, não é? Chamativa. Todas as noites temos alguma coisa em palco, portanto temos sempre o nosso host e o DJ habituais, que vão dar sempre música e animação ao Arraial, e depois temos programação específica. Às terças-feiras é noite de karaoke. Esperamos ter muitos futuros cantores. Contamos com a Luísa, já ouvimos aqui dizer que a Luísa tem muito jeito. Não só muito jeito, como a Luísa já cantou à séria.
Não foi à séria. Bem, isso não sabia. Essa parte não interessa, não. Essa parte dava para outro quando programa. ela tinha menos de 18 anos, que foi há pouco tempo atrás. Menos 18, mais menos 10 dos 18. Sim. E então, logo na sexta-feira, dia 31, que é a noite de arranque, temos o Toy Cascão a cantar às 22 horas. No dia a seguir, dia 1, vou só dizer assim os dias que podem ser mais importantes e que estão mais próximos. Temos um concerto às 18h30 do professor Ricardo Reis Pinto, super Ricardo. Conhecido no mundo das... Já cá veio ao nosso programa também, no Dia do Pai, esteve a falar connosco, o Ricardo. Boa, que bom. E, desculpem, de chamar então todas as crianças e as famílias para irem ao concerto do Ricardo, que acho que vai ser muito giro, e à noite para um público, obviamente que é sempre familiar, mas um bocadinho diferente, pelas 22 temos o Tio Gel a animar o nosso palco. Depois, à noite, já toda a gente fala e que se ouve aí já um burburinho, dia 7 de junho, que é uma sexta-feira, vamos ter a Micaela em palco às 20. Não vai caber toda a gente no parque. Não vai caber toda a gente no Parque dos Domingos, certamente. Que já ouço as mães da escola. Ai, vamos ver, eu vou dia 7, como é óbvio que vou dia 7, a falarem umas com as outras. O Jorge Crispim no sábado, dia 8, e depois há uma banda que eu gosto muito, que vai 2 vezes, que vai dia 9 e dia 15 às 22 horas, que é os Deixa Rolar. Por acaso no dia 9 vai às 21. Também temos bandas como o Sec Me Entendes, o Tudo ao Molho. Vai ser uma programação variada. E todos os dias, quem quer que vá lá ver o pôr do sol, ver no rio, naquela vista fantástica, vai ter sempre programação diversificada e animada. Rita, nós já dissemos, mas isto vai acontecer entre o dia 31 de maio e o dia 15 de junho. Exatamente. Nos dias de semana, eu penso que pode ser pertinente dizer que abrimos às 17 e aos sábados, domingos e feriados às 15 horas. Pronto, um bocadinho mais cedo, sábados, domingos e feriados, não é? Porque as pessoas também, muitas delas, algumas não trabalham, portanto têm mais disponibilidade, podem ir mais cedo. Exatamente, levar as crianças. Levar as crianças. Temos entretenimento garantido. Pois, porque isto é bom porque tem para todas as idades, não é? Sim, portanto, exatamente. E nós também vamos adequando a programação de palco justamente aos horários. Pois, porque o objetivo principal é envolver a comunidade daqui, os fregueses, mas ter uma programação que envolva toda a gente. Sim, exatamente. Sim, e que chame pessoas de outras freguesias também aqui, exatamente, para virem a este arraial, assim como também há pessoas que vão a outros, não é? Claro. Em Lisboa inteira. Claro. E Belém, que acaba por ter às vezes mais turismo naquela parte ali junto ao rio, será importante chamar pessoas cá para cima, não é? Sim, já devem ter visto os nossos cartazes Grande Arraial azuis já espalhados pela Junta de Freguesia verdade, toda. Espalhados a anunciar, até inclusivamente no nosso boletim, que saiu há pouco tempo. Sim. A semana passada, exatamente. Contra a capa. Podemos chegar a muitas casas com esta informação do Grande Arraial. Mas também, se não tiver chegado a todas, entretanto, começa a partir do passar dia a palavra. 31, é um passo-a-palavra, porque se as pessoas começarem a achar que é um programa interessante e que é uma iniciativa que lhes interessa, o passo-a-palavra, não é? O boca a boca é sempre extremamente importante. Portanto, é importante também termos muita gente logo no primeiro fim de semana, justamente para depois essa comunicação ir fluindo. Claro. E há muita gente envolvida nesta organização. Então, Rita, a organização... Eu sei que a Rita tem uma empresa, não é? Eu tenho uma empresa. Concept, Concept, exatamente, de eventos e casamentos. E também está a Catarina Aires e a Rita Noronha, que tem a Tonic, e o Miguel Tujal, que tem a As de Copos, e o André Tujal, que é o organizador, juntamente com o Miguel, da Vila Berta há muitos anos. Portanto, eles têm muita experiência na parte... Temos aqui profissionais. Exatamente, portanto, temos tudo não para há correr como bem. Correr, exato. Não há como correr bem, não é? Ou ao contrário, não há como correr mal. Sim, esperemos. Não há mesmo, não há hipótese. Pronto, então, o que mais acha que podíamos juntar esta conversa? Se calhar convidar uma vez mais toda a gente, todos os nossos ouvintes da nossa rádio, do nosso programa, que nos estão a ouvir neste momento, já sabem, de 31 de maio a 15 de junho, o Grande Arraial no Parque dos Moinhos, todos os dias a partir das 17 e sábados, domingos e feriados a partir das 15. Exatamente. Estão todos convidados. E eu não estava a ler. Isto foi tudo de cabeça, hein? Vê como a tua cabeça é boa. Maravilha. Muito obrigada, Rita, por ter estado connosco. E apareçam. Obrigada, e vamos aparecer de certeza. E muito sucesso. Para além do dia 7, vou aparecer noutros dias. Sim. No dia 7 não vais conseguir entrar. Pois é verdade. Acho que temos que ir para lá mais cedo. Exato. Eu tenho a chave.
boa, então assim vamos conseguir. Não, estou a brincar. E quem sabe se calhar um Olá Vizinho não possa até ser feito naquele espaço fantástico. Vamos ver. Do Parque dos Moinhos. Quem sabe? Quem sabe? Obrigada, Rita. Muito obrigada e até uma próxima. Obrigada. Olá! Olá, Temos um menino aqui à nossa frente que se chama... Santiago. E tem quantos anos? Quantos anos? 4. 4, que crescido! Santiago, ora diz aqui uma coisa à minha, à Fátima. Tu gostas de brincar? Sim, E o que é que tu costumas brincar? costuma brincar no trampolim ou a brincar. A Tu tens um saltar trampolim a em casa? corda. Saltar à corda? Então é na escola que saltas no trampolim? Não. Não, onde é? É no parque? Não? Sim. E também na casa da avó. Na casa da avó. Em casa da avó há um trampolim, que sorte! Só que às vezes está desmontado. Ah, E quem é que o monta? É a avó? É a avó e o tio. E o tio, pois, claro, tem que ser os crescidos, não é? Oh, Lisa, deixa-me perguntar aqui uma coisa ao Santiago. E tu gostas de brincar? Sim. Muito? E na escola, brincas aqui?
Brinco. Brincas com os teus amigos? Sim? Mas E aqui. brincar patrulha pata. Patrulha Pata. E tu és quem na Patrulha Pata, quando brincam? O Marshall. Ai, o Marshall, claro. Ou o chefe. Ou o o chefe, chefe. às vezes pois, também. Senhor. E os meninos da escola brincam contigo? Sim, Lá na escola? sim. E portam-se bem ou mal? Às vezes o meu amigo da outra sala porta-se um bocadinho mal. Ah, é? Isso é que não pode ser. Mas ele também gosta de brincar, também brinca contigo? Sim, Brincam todos os meninos juntos? sim, E são muitos? sim. São? Muitos a 5 anos? Pois, mais ou menos. 5, Para 6. aí. 5? Para aí. 10? Uma mão cheia? 2 mãos cheias? Diz lá. Eu Olha, acho. 2 mãos cheias. É Não, quanto? mas deixa ele dizer. Ele acha quantos? Quantos? Diz lá, Santiago. Eu acho 2 mãos cheias. 2 mãos. Isso Então é são muitos meninos, são 10. Não é? 2 mãos cheias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. E tu és o chefe desses meninos todos quando brincam à Patrulha Pata? Sim. Muito bem. Ok. Olha, muito obrigada, Santiago, por ter estado aqui connosco. Gostaste de vir à rádio? Sim. É giro estar aqui a falar ao microfone? E sabes o que é que podes fazer agora a seguir? Podes ir brincar. Que é bom Queres brincar? Sim. Sim. Também temos um trampolim. Eu sei. Eu sei. Já lá tiveste. Tá. Está ali atrás. Pois é. Já tive. Já tiveste a de saltar no Muito trampolim. Boa. Dá cá mais 5, Santiago. Boa. Então agora mais 5 para mim também. Mais 5 à Fátima também. Oh, beijinhos. Beijinho. Obrigada. E estamos no final do nosso programa de hoje. Estivemos a falar sobre a importância do brincar para o desenvolvimento da criança com Raquel Raimundo, presidente da Delegação Regional do Sul da Ordem dos Psicólogos Portugueses, e estivemos ainda com a Rita Abcacis, que nos esteve a contar tudo sobre o arraial da Junta de Freguesia de Belém. E no nosso momento de saúde e bem-estar tivemos com quem, Luísa? Com a Cristina Almeida. Esperamos que tenham gostado de estar connosco, tanto como gostámos de estar aqui consigo. Até para a semana, não é? Não se esqueça que estaremos aqui à sua espera na próxima terça-feira, dia 4 de junho. 4 de junho. É verdade, já pelas 3 da tarde, aqui na Rádio Freguesia de Belém, para vos fazer companhia. E não se esqueça que pode sempre ouvir o nosso programa em repetição todas as quartas-feiras pelas 10 horas da manhã, aqui na Rádio Freguesia de Belém. Uma rádio online que está consigo 24 horas por dia. Até lá, fique bem. Eu sou a Luísa. E eu sou a Fátima. E até para a semana. E até para a semana. Olá, vizinho! Olá, vizinha! Olá, vizinho! Olá, vizinho. Venha conversar com a Rádio Freguesia de Belém Todas as terças às 3 da tarde. Somos a sua companhia.